Olá, amigos da Safras TV, eu sou o jornalista Arno Baggio, da agência Safras. E no Conversa com o Analista de hoje, eu falo com Paulo Molinari, ele que é analista e consultor de milho de safras e mercado. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia a todos. Paulo, na edição de hoje a gente gostaria de avaliar, assim, que impactos haverão no mercado de milho por conta desse atraso dos produtores na comercialização da soja. A colheita da safra de verão de milho praticamente foi colhida e há um quadro de pressão nas cotações. Agora também a safrinha já inicia a colheita em alguns estados, como no Mato Grosso. Eu gostaria de avaliar contigo que impactos esse atraso na soja trarão para o milho em termos de, até na colheita, em termos de logística, na colheita, na comercialização, na exportação do cereal e também no preço, Paulo. Bom, vamos lá. É uma pergunta bastante extensa, né? Sim. E para um tema bastante relevante, porque as pessoas, os produtores, né, estão perguntando o que aconteceu com os preços, né? Por que Uhum. os preços estão caindo tanto e tão rápido, né? Bom, a primeira coisa é que nós tivemos aí uma safra de soja recorde, né? Uma safra gigante, que ela tem um tempo de escoamento, né? Nós nunca tivemos uma safra desse tamanho. A logística é igual para 125 milhões de toneladas ou para 155. E, naturalmente, isso está ocupando ainda os armazéns, os vagões, o porto, a logística interna brasileira. E quando os preços começaram a cair, o produtor tomou a decisão de reter a soja para esperar que não aceitou a queda dos preços, né? E com isso passou a vender muito milho já de verão para fazer o seu caixa, para arrumar espaço para a soja e Uhum. para poder reter a soja nos armazéns. Bem, isso já causou uma situação no primeiro semestre que foi daquela inversão da sazonalidade de alta no primeiro semestre, que o mercado sempre fica um pouco mais firme, esperando o resultado da safrinha, né? E isso o produtor conseguiu neutralizar esse movimento de alta quando ele decidiu vender milho e segurar soja, né? E essa Certo. soja ela está sendo escoada, as exportações de soja estão muito bem, né? Deve bater recorde em maio. Então, nós vamos com a exportação de soja muito bem até setembro, pelo menos, e isso vai ocupar esse espaço nos portos por um pouco mais tempo do que o normal. Que geralmente a partir de junho, os embarques de soja começam a diminuir, e isso vai dando espaço para a entrada da safrinha, a liquidez da safrinha e o escoamento da safrinha. Este ano, devido ao tamanho da safra de soja e a nosso fluxo de porto mais longo, o porto vai ficar ocupado, boa parte deles, né, de todos os portos nacionais, em junho, julho e agosto. Então, Sim. é claro que nós vamos embarcar milho nesse período, né? É claro que vai ter exportação, mas nem de perto esse início vai ter o ritmo do ano passado, por exemplo. O ano passado nós chegamos a exportar, a embarcar, né, 8 Sim. milhões de toneladas de milho, quase 8 milhões de toneladas de milho em agosto. Esse ano, se nós embarcarmos a metade, vai ser muito bom, por causa Uhum. do espaço, da logística, né? E como a safrinha está vindo cedo, como você mesmo citou, Mato Grosso já começando a colher e com Sim. produtividade 140, 150 sacas de média, o que vai ocorrendo é que o Mato Grosso está vindo aí também com uma safrinha gigante e pede o abre alas, né? Pede o espaço, né? E o Uhum. espaço ainda está com a soja. E o espaço nos portos ainda não tem toda a liquidez para dar esse escoamento. Então, mesmo que, por exemplo, o governo venha fazer aí os seus leilões de subsídios, mesmo que ele venha fazer isso, nesse momento não tem espaço nos portos para sair com 7, 8 milhões de toneladas por mês de milho. Depois de setembro, isso vai melhorar, porque aí a soja diminui bastante o embarque, entra a safra norte-americana e o milho encontra espaço nos portos para sair com grandes volumes, tá? Então, esse início de safrinha, ele vai tendo essas dificuldades, né, essa preocupação com o escoamento, porque
você tem a soja ainda dominando boa parte do espaço. Como Chicago está precificando o USDA, né, uma safra recorde americana potencial, Sim, o Chicago caindo vai derrubando o nosso preço de porto e como a gente precisa vender, toda a cadeia interna vai também acompanhando o nível de porto, né? Então, basicamente, toda essa combinação de fatores, né? Duas safras recordes, né? Uma de soja, uma de milho. A nossa logística realmente acaba tendo seus problemas, né? O mercado interno precisa equalizar toda essa distribuição e, naturalmente, o principal afetado por esse quadro acaba sendo o preço do milho, que acompanha o externo e acompanha a pressão de venda interna também. certo. Até vou aproveitar e compartilhar a tela com vocês aí, nossos assinantes, como está a situação, pelo menos no mercado físico para o milho. Os preços vêm cedendo bastante, né? Em Campinas, São Paulo, a gente tem hoje uma saca em R$ 57, né? Um valor bem abaixo do registrado em maio, quando chegou a R$ 79. Há quedas também bem expressivas em Rio Verde, com a saca negociada hoje em R$ 46, Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Dourados, Mato Grosso do Sul, com a saca sendo vendida também a R$ 46. Cuiabá, Mato Grosso, a R$ 44. Cascavel, no Paraná, a R$ 52. E em Uberlândia, Minas Gerais, a R$ 45. Paulo, o preço do milho no mercado físico já chegou no fundo do poço ou ainda tem espaço para cair ainda mais, Paulo? Bem, agora nós temos ainda 90 dias de clima americano. Então, assim, as duas únicas janelas que nós temos para motivar o preço do milho para alguma recuperação possível, elas são uma oscilação muito forte do câmbio no Brasil, para uma desvalorização, ou seja, um câmbio voltando a 5,20, 5,50, poderia ajudar, né? Mas prioritariamente a situação da safra americana. Com o Certo. ritmo de plantio recorde, né? Nós temos aí um plantio, uma velocidade, chegou a 81% já o plantio termina no dia 31 de maio, vai ser plantado numa janela perfeita, né? Não existe seca no meio oeste, não existe nenhum tipo de problema nesse momento, uma lavoura extremamente saudável nesse momento. Agora, é claro, nós ainda temos 90 dias de clima, né? E julho será o mês chave para polinização e pendoamento do milho. Então, se julho for um mês de calor, mas com boas chuvas no meio oeste, acredito que o USDA terá sua projeção possivelmente confirmada de uma produtividade recorde em 2023, né? E aí nós temos que observar os mapas, observar o clima, as projeções de clima, principalmente por mês de julho, que vai ser o mês-chave, para nós observarmos se há uma chance de alguma recuperação. Como o Chicago ainda está nos $5 por bushel, e $5 por bushel é um preço alto para uma safra americana recorde, como o USDA projetou, 488 milhões de toneladas, fica muito difícil, né? 388, aliás, Uhum. fica muito difícil de você acreditar que o milho já chegou no fundo do poço, porque É. o Chicago ainda pode vir a $4, $4,30 com a colheita americana, certo? E aí nós podemos derrubar os preços nos portos aqui no Brasil para R$ 55 ainda, mantendo esse câmbio nos níveis que estão. Então, infelizmente, a gente tem que ser bem realista com o produtor, né? E o que nós temos aí pela frente ainda não é uma visão positiva para preço. Até porque a safrinha vai muito bem, né? Uma questão de falta de chuvas em alguns estados, que é normal nessa época do ano, mas não há grande preocupação até agora com eventuais geadas que possam afetar as lavouras da safrinha, né, Paulo? Nós temos aí um corte de chuva, né, que é normal para essa época do ano, principalmente em Mato Grosso, Centro-Oeste do Brasil, Minas Gerais, né? Tem uma Uhum. parcela de lavouras mais tardias, que foram plantadas lá no final de março até começo de abril,
que realmente vão sofrer com esse corte de chuvas, né? Algumas lavouras entrando só agora em polinização e pendoamento, em Minas Gerais, no leste de Goiás, né? E essas lavouras vão acabar sofrendo um pouco mais e podem sim ter algumas quebras de potencial de produtividade. Agora, isso no todo, ele acaba influenciando muito pouco na formação do preço, né? E geada, pelo menos pelo que a gente tem visto aqui nos nossos modelos que a gente acompanha, nas próximas 6 semanas não temos nenhum risco de geadas nas regiões de safrinha. Certo. Tá joia, Paulo. Eu agradeço a tua participação aqui para a Safra CV nesse Conversa com Analista. E se você quiser saber mais informações a respeito do mercado brasileiro de milho e outras commodities, acesse o site de Safras em safras.com.br. Acompanhe as mais completas informações do agronegócio brasileiro através da plataforma Safras e acompanhe também os vídeos de Safras pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal, assine as notificações para ficar por dentro do que acontece no agro brasileiro e internacional. Para a agência Safras, para a Safras TV, jornalista Arno Bach. Um abração, Paulo. Falou, meu amigo. Até a próxima, tá?